Está no ar, resumindo o mundo. Imagina a cena. Você acorda no meio da noite. Os olhos se abrem, você está plenamente consciente de tudo ao redor. A silhueta da porta, a luz da rua entrando pela janela, os sons da casa. Mas tem um problema terrível. Você não consegue se mover. Nenhum músculo responde. Um pânico gelado começa a subir, enquanto você tenta gritar, mas não sai som nenhum. Nossa. E para piorar, você tem certeza que não está só. Tem uma presença no quarto, uma sombra no canto, uma sensação de peso sobre o seu corpo. É um cenário clássico e aterrorizante. Exato. E esse cenário é o ponto de partida da nossa análise de hoje. A paralisia do sono. É um fenômeno que, assusta a humanidade há séculos e a gente vai explorar isso por duas óticas que são fascinantes e que, no fundo, contam a mesma história. Sim. A nossa missão aqui é entender o que a ciência diz sobre por que isso acontece no cérebro e, ao mesmo tempo, mergulhar nas histórias e lendas que as culturas criaram para dar algum sentido a essa experiência. E o que é mais intrigante é justamente isso, essa convergência. Como um único evento fisiológico, uma falha temporária entre o sono e a vigília pode ter gerado um folclore tão rico e diversificado. É o ponto de encontro perfeito, né? É o ponto de encontro perfeito entre a neurociência e a nossa imaginação. Ok, então vamos desvendar isso. Começando pela base. Do ponto de vista médico, o que exatamente está acontecendo com o corpo durante um episódio desses? Olha, a explicação tá diretamente ligada a uma fase específica do nosso sono, o sono REM. REM de Rapid Eye Movement, o movimento rápido dos olhos. Isso. Durante o sono REM, o nosso cérebro está extremamente ativo, quase como se estivesse acordado. É a fase em que a gente tem os sonhos mais vívidos, mais complexos. E aí, para nos proteger, o cérebro tem um sistema de segurança genial. A atonia REM, certo? A paralisia muscular é um mecanismo de segurança para a gente não sair por aí, atuando fisicamente nos sonhos. Exatamente. Se você está sonhando que está voando, não quer sair pulando da janela. A atonia é um mecanismo de proteção essencial. O cérebro envia um sinal e paralisa, temporariamente, a maioria dos nossos músculos, voluntários. Tá. E a paralisia do sono? O distúrbio em si? Aí é que tá. Ela acontece quando ocorre uma desincronização nesse processo. É um glitch no sistema, sabe? A sua mente acorda, a consciência retorna, mas a atonia REM, essa paralisia do corpo, ainda persiste. Por quanto tempo? Por alguns segundos. Às vezes até por alguns minutos. Então a pessoa fica, literalmente, com a mente desperta, presa num corpo que ainda pensa que está dormindo. É uma ideia aterrorizante por si só. É a definição de impotência. E essa desincronização, ela pode ser influenciada por vários fatores. As fontes que a gente analisou mencionam que baixos níveis de melatonina e triptofano, por exemplo, podem ter um papel. E vale a pena explicar o porquê, né? Não são só nomes químicos aleatórios. A melatonina é o hormônio que regula nosso relógio biológico, o ciclo de sono e vigília. Exato. E o triptofano é um aminoácido, ele é precursor da serotonina, que ajuda a regular o humor e as transições do sono. Então, desequilíbrios aí podem confundir o cérebro. Perfeita colocação. É como se o interruptor da paralisia ficasse emperrado no ligado por mais tempo do que o interruptor da consciência. E aqui que fica realmente interessante. Porque a paralisia é só metade da história. E as alucinações. A sensação de peso no peito, de ver figuras no quarto. Isso também tem uma explicação científica. Tem sim. E é uma consequência direta desse estado misto em que o cérebro se encontra. Ele não está nem totalmente acordado, nem totalmente dormindo. Um limbo. Com limbo. Por isso, elementos do sonho podem vazar para a percepção da realidade. São as chamadas alucinações hipnagógicas. Que podem ser de vários tipos. Isso. As mais comuns são as visuais e auditivas. Ver vultos, sombras, figuras humanas, ou até ouvir sons estranhos, sussurros, gritos. Que é exatamente a tal da presença no quarto que a gente descreveu no começo. Mas e a sensação física?
A pressão no peito parece ser a coisa mais universal e assustadora. A sensação de ser fisicamente atacado. Exato. E essa é a alucinação tátil, talvez a mais famosa. A sensação de peso ou pressão no peito é um clássico. E isso não é pura imaginação, tem uma base fisiológica. Como assim? Durante o sono REM, a nossa respiração se torna mais superficial, mais irregular. É um padrão normal para essa fase. Só que, para um cérebro que acabou de acordar em pânico e não consegue se mover, Claro. essa mudança real pode ser facilmente interpretada como uma força externa te sufocando. O cérebro está tentando dar sentido a um sinal corporal que é real e assustador. Uau! Então a sensação de sufoco não é uma alucinação completa, mas uma interpretação errada de um processo corporal normal. O cérebro preenche a lacuna com uma explicação: algo deve estar me pressionando. Precisamente. E para completar, ainda existem as alucinações vestibulares. Sensação de estar flutuando, de ser arrastado para fora da cama. Saindo do próprio corpo, exato. O que alimenta muitas narrativas de experiências extracorpóreas. Isso explica muita coisa. E as fontes mencionam gatilhos específicos, certo? Coisas que aumentam a chance de ter um episódio. Estresse, imagino. Estresse elevado, cansaço extremo estão no topo da lista, mas o gatilho mais comum é uma agenda de sono irregular. Dormir cada dia num horário, né? Isso. Dormir em horários diferentes, privação de sono, jet lag, tudo isso bagunça o relógio interno e aumenta a probabilidade desse glitch. Além disso, alguns medicamentos, como antihistamínicos, e até dormir de barriga para cima, que pode aumentar a pressão nas vias aéreas. Tá, então, o que tudo isso significa? Temos uma explicação fisiológica clara. O cérebro acorda antes do corpo e fragmentos de sonhos vazam para a realidade. Mas por séculos, ninguém tinha esse conhecimento. Ninguém. As pessoas precisavam encontrar uma forma de explicar essa experiência. E aí que as lendas nascem. Perfeitamente. O fascinante é como os elementos centrais da experiência, a paralisia, a pressão no peito, a presença ameaçadora, são interpretados por diferentes lentes culturais. Não são histórias aleatórias. De jeito nenhum. São tentativas de dar sentido, de nomear e entender um evento real. O demônio ou a bruxa é, na verdade, a personificação da atonia REM e da interpretação do cérebro para a respiração superficial. E as variações ao redor do mundo são incríveis. No Brasil, por exemplo, a fonte menciona a lenda da pisadeira. Sim, a pisadeira. Uma figura descrita como uma mulher velha e esquelética que vive nos telhados e, à noite, pisa sobre o peito de quem dorme de barriga cheia, causando exatamente a paralisia e o sufocamento. É uma tradução cultural perfeita dos sintomas. A pressão no peito vira uma pisada. A imobilidade é a consequência do ataque dela. A cultura deu um rosto para a alucinação. E essa mesma ideia viaja, mas se adapta, né? Em Portugal, a fonte aponta para o fradinho das mãos furadas. A função é a mesma, ele se sentava sobre as pessoas. Mas a personagem é completamente diferente. Totalmente. Já no Japão, a abordagem é outra. Completamente diferente. Lá, o termo é kanashibari, que significa literalmente atado ao metal. Atado ao metal. Veja como o foco aqui não é tanto na entidade, mas na sensação física. A imobilidade total de estar preso, amarrado por correntes de metal. É uma descrição muito mais internalizada da paralisia. Enquanto na China, a expressão é guia shen, que é algo como corpo pressionado por um fantasma. Aí já volta para a ideia da entidade externa, né? Exato, muito parecido com a nossa pisadeira. E o padrão continua. Na cultura do povo Hmong, no sudeste asiático, a experiência é chamada de Dab Tsog, o demônio apertador. Demônio apertador. É muito direto. Muito. A vítima descreve uma pequena figura sentada no peito. No Vietnã, é Ma Di, que significa segurado por um fantasma, sugerindo uma contenção. A raiz é a mesma, a roupagem cultural é única. É impressionante como o núcleo da experiência, a pressão no peito, se traduz nessas figuras que sentam, pisam ou pressionam a vítima. E a fonte até menciona uma versão moderna desse folclore. Sim, a associação com abduções por extraterrestres. Exato.
que se tornou muito popular a partir da segunda metade do século XX. Pensa nos elementos. A pessoa acorda paralisada, vê figuras estranhas no quarto, sente que está sendo levitada. Uau! Isso muda completamente a forma como eu penso sobre histórias de abdução. Os aliens são os novos fantasmas. É a mesma experiência fisiológica, mas a narrativa que o cérebro cria para explicá-la usa os mitos da nossa época. Que são a ficção científica e a vida extraterrestre. Se a gente conecta isso a um quadro maior, percebe que essas narrativas não são só superstições, elas são, de certa forma, a ciência de sua época. Uma forma de catalogar e explicar uma experiência. Exato, usando as ferramentas e as crenças disponíveis naquele tempo. Então, para amarrar nossa análise, de um lado temos um glitch neurológico, a atonia do sono REM, que persiste depois que a gente acorda, combinada com alucinações hipnagógicas, que são uma interpretação do cérebro para sinais corporais reais. E do outro lado temos um panteão de criaturas. Fantasmas, bruxas, a pisadeira, o fradinho, o demônio apertador e até alienígenas. Duas linguagens, uma científica e outra mítica, para descrever exatamente a mesma sensação. A mesma sensação humana fundamental. Isso levanta uma questão importante, então. Como que o nosso conhecimento científico moderno altera a forma como a gente vivencia esses eventos? Saber que é uma falha cerebral pode diminuir o terror, o que é um alívio, claro. Sem dúvida. Dar um nome clínico a algo é uma ferramenta poderosa para reduzir a ansiedade. Mas, por outro lado, talvez também retire um pouco do poder mítico que essa experiência já teve. Como assim? A ciência desmistifica, mas ao mesmo tempo, talvez ela achate um pouco a experiência, sabe? Transforma um encontro com o sobrenatural em um simples sintoma. É um pensamento interessante. E, para quem nos ouve, ficou um último ponto para reflexão. Algo que a fonte menciona de passagem e que vira toda essa ideia de cabeça para baixo. Assim. A indução consciente da paralisia do sono. Algumas pessoas usam isso como uma técnica para entrar em sonhos lúcidos. Exato. Em vez de ser uma vítima passiva, a pessoa provoca intencionalmente o fenômeno. Usa como uma porta de entrada para um estado onde se tem consciência de que se está sonhando e se pode controlar o sonho. Então, a provocação final é essa. Se essa experiência que foi historicamente vista como um ataque sobrenatural pode ser reinterpretada e até utilizada como um portal para o controle dos próprios sonhos, o que isso revela sobre a nossa capacidade de ressignificar e talvez até dominar os nossos medos mais profundos.